O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que mede a inflação oficial do país, subiu 0,31% em maio, após alta de 0,14% no mês anterior. O aumento de 8,98% nas contas de luz teve o maior impacto de alta no IPCA. A informação foi divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O acumulado nos 12 meses até maio passado foi de 3,60%. É a taxa mais baixa desde maio de 2007. E sobre esses números, nós conversamos agora com o Fausto Augusto Júnior, professor da Escola de DIEESE de Ciências do Trabalho. Toda sexta-feira o DIEESE tem participação aqui no estúdio do seu jornal para esclarecer as questões que mexem com a vida do trabalhador. Seja bem-vindo, Fausto. Boa noite, Thalita. Fausto, vamos começar então analisando um pouco sobre como foi essa semana na economia. É claro que os fatos políticos se sobressaem e tem bastante relação com a economia, certo? Sim. Essa semana foi uma semana agitada politicamente, está concluindo agora, sexta-feira, com a votação ali do julgamento do TSE, sim, da chapa de Dilma Temer. Então, basicamente a economia ficou de segundo plano. O que a gente viu agora foram os impactos dessa mudança, dessa discussão política que está acontecendo agora. Claro. Esse índice agora que saiu da inflação, inflação acumulada, inclusive, tem relação com esse período que a gente vive de desemprego, produção baixa, poder de compra reduzido, tem a ver com tudo isso, com essa situação de crise que a gente vive? Sem dúvida, né? A gente sempre tem um olhar pela tradição histórica do Brasil, de ter passado por hiperinflação e etc. A gente sempre olha a inflação como algo muito ruim, né? Agora, quando os índices começam a ficar muito baixos, ela vai indicando uma paralisia da própria economia. Se você pegar o índice desse mês, que é um índice baixo, 0,3, né? Basicamente ele foi influenciado pelos preços administrados, ou seja, com energia elétrica e remédios, que puxaram a inflação para cima. Se você tirasse esses dois itens, provavelmente a inflação seria negativa. Isso indica que a economia está parada. A economia parada, ela joga os preços para baixo. Então não tem como desassociar uma coisa de outra. E nós estamos no momento vivendo isso. Quer dizer, você tem uma inflação baixa, mas você tem uma taxa de desemprego muito alta. Se as pessoas não compram, o preço cai. Sim. Muitos portais de notícia deram essa notícia hoje de que a queda na inflação é positiva, estava alta, está caindo, mas não é de tudo positivo, porque a gente vive num momento de estagnação, então não é tão positivo assim essa queda nesse momento. Sem dúvida, sem dúvida. E as pessoas não estão comprando. Se as pessoas não estão comprando, o mercado puxa para baixo seus preços, né? Claro. O que ele não puxa para baixo são os mercados que estão administrados, etc., que o governo minimamente controla, é o que a gente está vendo. Agora, claramente, a economia está parada, né? E com a crise política, isso deve continuar ao longo de todo o ano, né, que nós estamos indicando nesse período. Sim. Fausto, ontem saiu uma pesquisa, CUT Vox Populi, que revelou que os brasileiros estão inseguros com o presente e futuro, principalmente nesse contexto de reforma trabalhista. Olha, 89% dos entrevistados temem não conseguir sustentar as suas famílias com a aprovação da reforma trabalhista, principalmente do contrato de trabalho temporário. É um problema que a gente está enfrentando. Bem, isso é o que o cenário político dessa semana acabou encobrindo. A reforma trabalhista passou pela CAI, pela primeira comissão de Assuntos Econômicos. Deve ser lida e votada na semana que vem na segunda comissão do Senado. E se nós não conseguimos barrar, se o movimento sindical não conseguir barrar a reforma, o governo pretende aprovar a reforma trabalhista até o final do mês. É claro que até o final do mês tem muita manifestação, tem greve marcada, tem uma série de movimentos para tentar parar a reforma trabalhista. Mas essa semana ela andou. E como o cenário todo ficou olhando para o TSE, pouca gente se percebeu que ela já avançou um pouquinho mais dentro do Senado. E é inevitável. A reforma trabalhista passando, o que a gente vai ver é, ao contrário do que está se dizendo, diminuição da renda do trabalhador. A gente não espera ver... reforma trabalhista em nenhum lugar do mundo cria emprego. Cria emprego é crescimento econômico. Agora, o que nós estamos vendo é que, muito provavelmente, a reforma trabalhista irá tirar parte do salário dos trabalhadores que hoje ainda estão empregados. Então, acho que isso é algo que tem se discutido muito pouco. Claro. O trabalho intermitente vai constituir no Brasil, e isso junto com a prorrogação do trabalho temporário, um trabalhador de segundo nível, um trabalhador que vai viver a partir de bicos. Nós estamos formalizando o bico. O problema da formalização do bico é que o bico normal, que já é informal, ele não vai ser formalizado. O que a gente vai começar a assistir é que trabalhadores que normalmente complementavam a sua jornada, por exemplo, com hora extra, ou que minimamente você compunha 2 turnos com 2 grupos de trabalhadores, vão acabar se reorganizando para você ter um turno só ou extinção da hora extra. Tudo isso vai jogar para baixo a renda do trabalhador normal.
O que nós estamos esperando para frente, aí é óbvio que essa mudança não é uma mudança inicial, é uma mudança que vai levar um bocado de tempo, né? As empresas vão se adequando a isso, a gente vai assistir progressivamente uma queda da renda do conjunto da classe trabalhadora. Muito pessimista essa situação que a gente vive hoje. As votações acontecem dia 20, 28, aqui no seu jornal a gente continua acompanhando a reforma trabalhista, ela não fica encoberta aqui, a gente está falando sempre sobre isso. Obrigada, Fausto. Até a semana que vem, então, sexta-feira que vem. Ok, obrigado, Thalita, até a semana que vem. Obrigada.